Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Os irmãos que estão em pé, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor nesta noite, onde se encontra no livro de Josué. Vamos para um texto da palavra do Senhor nesta noite. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, apenas, irmão, versículo de número 8. Glória a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos juntos fazer a leitura nesta palavra. Josué, capítulo de número 1, vamos somente ler o versículo de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Amém? Deus abençoe. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Para mim é um momento de bastante alegria poder estar aqui nesta noite, numa quarta-feira, para adorar e bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade também, pelo privilégio de estar aqui cooperando com os nossos irmãos aqui nesta congregação, e muito feliz de ter aqui a confiança do nosso companheiro pastor Marcos, grande amigo, servo do Senhor, que a gente conhece, eu posso dizer, desde que cheguei aqui em Araçatuba no ano de 2001, a gente teve, já se encontrou, e aquele laço de amizade, e graças a Deus estamos felizes de poder estarmos compartilhando esta amizade, meus irmãos, por todo esse tempo, e eu estou feliz de poder estar aqui, juntamente com ele, e também a sua esposa, a nossa irmã. Deus abençoe a irmã Elaine, Deus abençoe a nossa irmã, e juntamente conosco aqui, a dupla, pastor Ricardo, e também a sua esposa, a irmã Angélica, estiveram quarta-feira passada ali na nossa congregação, na congregação de São José, a qual, irmão, Deus o abençoou de maneira poderosa. Foi uma benção o trabalho, o culto naquela quarta-feira, e nós estamos aqui nesta noite para prosseguirmos adorando e servindo ao Senhor. Fico feliz de revê-lo aqui também a nossa irmã Clarice, juntamente com o nosso companheiro, irmão Donato. Deus abençoe os nossos irmãos e todos quantos estão aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui para mais uma noite, o culto da vitória, e eu quero dizer aos irmãos que sou bastante apreciador do culto aqui do nosso pastor Marcos, a transmissão que ele faz aqui. Sempre quando termina o nosso culto ali, eu dou uma passadinha para alimentar um pouco do culto e também do louvor e da palavra, que aqui os irmãos sempre estão pregando a palavra do Senhor. Então nós somos felizes, irmãos, de saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ali na nossa congregação nós temos a quarta-feira de louvor e palavra, é o tema do nosso culto lá na quarta-feira, culto de louvor e palavra, porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que tanto a palavra quanto o louvor, ela faz parte do nosso culto, da nossa reunião, e o louvor e a palavra, ela alegra, ela fortalece a vida do cristão. Aonde tem louvor, onde tem a palavra, tem tudo para que a igreja seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, e nesta noite, quando o nosso companheiro passou ali no nosso zap a respeito desta campanha que está iniciando hoje, propósito com Deus, é isso, irmão? Um propósito com Deus. Então nós sabemos, irmãos, que todos têm propósito, e nós sabemos que um dos propósitos que mais se usa
é quando começa janeiro, né? Geralmente em janeiro todo mundo tem propósito, né? E aquele propósito, meus queridos irmãos, de ler a Bíblia, outro de ser mais crente, outro de fazer mais para o Senhor, outros propósitos para poder, né, preparar para o seu trabalho, para o seu desempenho. E aquele propósito nasce com uma forma que as pessoas levanta e está pronto para pagar o preço por aquele propósito. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos, que o tempo passa, 365 dias, parece que é tão longo, e vai passando esse tempo, e muitas das vezes esse propósito vai apagando nos nossos corações. E chegamos muitas das vezes já no final de ano novamente, até mesmo esgotado, até mesmo sem saber o que fazer. Mas, meus queridos irmãos, quando colocamos um propósito no nosso coração e vamos zelar dele, para que ele não morra na nossa vida, para que ele não perca o valor no nosso coração, nós precisamos de colocar primeiramente um propósito definido, mas também, meus queridos irmãos, bem pensado e bem projetado na nossa vida, porque nós precisamos saber que aquele propósito, ele tem o começo, mas também ele tem o fim. Aquele propósito, ele tem um momento que ele dará o início, e nós precisamos saber que nós queremos chegar no final daquele propósito. E, meus queridos irmãos, e esse propósito, ele tem que chegar de forma que nós podemos dizer: graças a Deus eu venci, graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus eu fui privilegiado pelo Senhor, porque o meu propósito estava dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, e a Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos. Existe esse tempo para todos os propósitos aqui debaixo dos céus. Mas, meus queridos irmãos, mediante tantos propósitos, quando nós pensamos em fazer um propósito, quando nós pensamos em fazer um compromisso, principalmente com o nosso Deus, nós temos que pedir ao Senhor a sabedoria, a graça, a direção, para que nós possamos fazer um propósito dentro da vontade de Deus, e que nós temos condições de chegar até o final daquele propósito. Meus irmãos, um dia eu estava na cidade de Sonora, no Mato Grosso do Sul, e eu ouvi no rádio um louvor muito bonito que fala sobre, né, carona na oração. É um hino muito bonito, e eu ouvia no rádio, e um dia uma irmã estava vendendo o CD deste louvor. Só que eu não tinha aparelho de som no meu lar. Eu peguei e falei assim para minha esposa: eu vou comprar CD. Ela disse: mas vai rodar onde? O que você vai fazer com esse CD? Eu disse para ela: olha, eu estou comprando esse CD num propósito, que até o final de ano eu vou rodar esse CD em um som novo na minha casa. E, meus irmãos, comprei aquele CD e guardei dentro de casa. E eu trabalho na construção civil, e um irmão me chamou um dia e falou: pastor Tavares, eu tenho um serviço para fazer, vem aqui para nós combinarmos. Eu fui na casa dele para nós combinarmos aquele trabalho, e ele falou para mim: olha, eu tenho um serviço, é grande, porém o dinheiro não é bastante, o dinheiro é pouco, mas eu queria fazer uma proposta para o senhor. Pode fazer.
Aí ele disse assim: olha, eu tenho aqui um aparelho de som, eu queria ver se eu queria negociar, pegar em negócio. Eu falei: dependendo do preço, dependendo do som, a gente vai negociar. E assim, meus irmãos, eu fiz, olhei. Quando ele descobriu, estava bem cobertinho aquele som. Quando ele descobriu, pastor Marco, só o som era quase esse tamanho aqui, de 5 CD, digital, marca Sony, 5 caixas de som, 2 caixas de 15 quilos, grandonas, e 3 pequenas. Quando eu olhei assim, eu falei: glória a Deus. Falei: o CD vai ser rodado em nome de Jesus. E meus queridos irmãos, assim eu peguei aquele som na época e levei para o meu lar, glorificando ao Senhor, glorificando a Deus, porque eu vi o meu propósito e o meu sonho sendo cumprido naquele dia. E eu cheguei em casa, liguei aquele aparelho e coloquei aquele CD, e foi uma maravilha no meu lar. Então, meus queridos irmãos, propósito dentro da vontade do Senhor, ele acontece. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós deparamos com Jacó. Jacó, ele disse, quando ele foi visitar o seu irmão, e na sua caminhada, ele disse, ele fez ali um voto, um propósito ao Senhor. Ele disse: se o Senhor me levar, e eu for e voltar em paz para a minha casa, o Senhor será o seu nome na minha vida, e o Senhor será o meu Deus eternamente, todo dia da minha vida, e eu darei a Ele tudo aquilo que Ele me dá, certamente eu lhe darei o dízimo. E Jacó foi e voltou abençoado, porque, meus irmãos, o propósito dentro da vontade de Deus se cumpre na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando nós colocamos no coração propósito, Deus está com as mãos estendidas para abençoar. Nesta noite você é convidado para esse primeiro culto. Com esse propósito, você pode entrar neste dia, nesta noite, já fazendo algo ao seu coração. Faz um desafio ao Senhor, porque Deus, meus irmãos, Ele tem prazer de fazer compromisso com os seus filhos, porque Ele sempre cumpre os seus propósitos. E Ele mesmo disse: se vocês soubessem o propósito, o pensamento que eu tenho com vocês, são pensamentos bons, são propósitos bons, são propósitos de paz, aleluia. E nesta noite, meus queridos irmãos, Deus tem para você o melhor para a sua vida. Basta você posicionar diante do seu Criador. Amém, meus irmãos? Quando eu estava lendo esses versículos, meus queridos irmãos, aqui nós deparamos com um texto sagrado, onde Deus fala com Josué, dizendo: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Aleluia. Então, meus irmãos, eu colocaria aqui nesta noite esse tema, aleluia, um propósito com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, aleluia. Um propósito em examinar, em guardar e também falar a palavra. Meus queridos irmãos, porque nós, quando olhamos para os textos sagrados, nós vemos que não existe na vida do ser humano uma prosperidade lenta, firme e
permanente quando ela é brotada com compromisso com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque, meus queridos irmãos, quando nós deparamos com esse texto, Josué estava tomando posse de uma nova jornada, de uma nova caminhada. Ele esperando Moisés voltar para poder continuar a caminhada, mas de repente ele ouve a voz de Deus dizendo: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Aleluia. E daquele momento Deus começa a trazer uma palavra para Josué, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra para que ele pudesse continuar firmemente a sua jornada, para que ele pudesse caminhar com firmeza, porque agora o desafio da vida de Josué havia tomado outro rumo, porém Deus já estava direcionando ele como ele poderia fazer para ser bem sucedido, para ser abençoado, para ser próspero, para que pudesse ter sucesso na sua caminhada. E entre muitas recomendações, Deus fala para ele: não aparta da sua boca o livro desta lei. Que Deus está dizendo: não abandona, não despreza a minha palavra, porque a minha palavra na sua vida, ela vai fazer prosperar o seu caminho será próspero, o seu caminho será abundante, o seu caminho terá sucesso, o teu caminho será abençoado, porém é com a palavra que nós seremos abençoados pelo nosso Criador. Não aparte da tua boca o livro desta lei, porque, aleluia, ela fará prosperar o teu caminho e prudentemente ela vai te conduzir. Meus irmãos, nesta noite, se nós colocarmos e dizer: Deus, não tem outro recurso para a minha jornada neste mundo pecaminoso, não existe outro recurso para a minha jornada neste mundo tenebroso, porque, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo em um mundo cheio, um mar de lágrima, um mar de sofrimento, aonde se vê lágrima, choro e derramamento de sangue e tantas outras coisas, uma escuridão espiritual em que nós estamos vivendo. Porém, meus queridos irmãos, ainda nós temos uma luz que brilha em nossa vida, que é a poderosa palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos, meus irmãos, nesta noite colocarmos em nossos corações o propósito da palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Eu já convido aos irmãos para fazer uma leitura na palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos junto fazer a leitura no livro de número 107, o versículo 20 do livro do Salmo. Você que tem a sua Bíblia, marque esse texto, porque será de grande proveito para a sua vida espiritual. Salmo de número 107 e o versículo de número 20. Vamos ver o que Deus tem aos nossos corações. Aleluia.
Salmo 105 e o versículo de número 20, a qual diz a palavra do Senhor: aleluia, sobe aos céus, desce ao abismo, e a sua alma, meus irmãos, perdoe-me, porque aqui um pouquinho, meu óculos está um pouquinho, faltando um pouquinho mais, de lente, mas vamos para o versículo de número 20, a qual diz assim a palavra do Senhor: enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou de toda a sua destruição. Aleluia! Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encerrados, os doentes e os que navegam, e em geral todos os homens. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta jornada, nesta caminhada, neste caminho que nós estamos andando, nós ferimos os nossos pés. Nesta caminhada nós fomos acometidos por enfermidade. Nesta jornada nós somos acometidos por angústia. Nesta caminhada nós enfrentamos reveses da vida, mas quando nós esperamos o socorro que vem do alto, a Bíblia diz: Ele envia a sua palavra. Aleluia! No momento em que você está acamado, no momento em que você está desanimado, no momento em que você não vê saída, espera do alto, porque Deus, Ele manda a sua palavra, e a palavra dEle tem poder para curar, tem poder para sarar, tem poder para libertar. Ele disse: aquietai, porque eu sou Deus. Se você tem propósito com a palavra, deixa que ela resolve na tua vida. Se você tem propósito em comer a palavra de Deus, fique certo que você não será derrotado. Fique certo que você não será enganado. Fique certo que você não será uma pessoa que vai atrás de qualquer coisa, porque a palavra de Deus, ela guia os seus caminhos, ela dirige os seus passos. E quando Deus envia a sua palavra, ela vem trazendo cura, ela vem trazendo bênção, ela vem trazendo vitória, ela vem trazendo esperança. A palavra de Deus, irmão, ressuscita morto. Lembra quando Jesus falou para Marta: onde está Lázaro? Ela disse: Senhor, já faz 4 dias, ele está no sepulcro. Mas Jesus, com a sua palavra, disse: Lázaro, sai para fora. Ao ouvir a palavra, Lázaro ressuscitou. Ao ouvir a palavra, Lázaro levantou. Ao ouvir a palavra, Lázaro teve vida nesta noite. Aleluia! A palavra que Deus tem para mim e para você é para ressuscitar a tua esperança, é para ressuscitar o teu sonho. A palavra que trago aqui nesta noite é para tirar da profundeza, da solidão, a palavra, a esperança, aquilo que você já tem perdido, a qual você já tem falado: eu já não tenho mais esperança, jamais vai acontecer. Mas nesta noite Ele enviou a palavra, e ela já vem trazendo cura interior, cura exterior, cura na alma, cura na vida, cura no coração, cura na mente, cura no corpo,
cura no espírito, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz, Paulo disse, que a palavra do Senhor, ela é como a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e sabe discernir os pensamentos do coração. Nesta noite, a palavra do Senhor já está descendo sobre a tua vida. Você que está aqui neste culto, você que está aí do outro lado acompanhando através da nossa transmissão, receba a palavra de Deus, receba a palavra do Senhor. Deus, nesta noite, e através da sua palavra, pode mudar o quadro da sua vida. Através da sua palavra, você pode sair daqui saltando de alegria, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Oh, aleluia! Propósito com a palavra de Deus. Propósito com a palavra de Deus. Porque, meus queridos irmãos, quando nós temos propósito com a palavra de Deus, nós sabemos que aonde nós pisar, no caminho que nós estivermos andando, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, porque a palavra de Deus, no Salmo de número 119, e o versículo de número 105, pode marcar esse texto aí na sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 119 e o versículo de número 105, assim diz a palavra do Senhor: lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Meus irmãos, se você tiver a palavra de Deus na sua vida, pode ter certeza, antes que o inimigo colocar uma cilada, colocar uma pedra no seu caminho para você cair, fica certo que Deus mostrará de longe, Deus revelará de longe, porque a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é a luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. De longe você enxerga o perigo, de longe você enxerga as armadilhas de Satanás, de longe você vê a astúcia de Satanás. Mas por que, pastor? Porque a palavra no seu coração é como a luz que ilumina lá longe, antes que você chega, e ela é a lâmpada que clareia ao seu redor. É a palavra que ilumina aonde você está, aonde você caminha, aonde você senta, aonde você deita, onde você dorme, aonde você trabalha, onde você passa. A luz da palavra está clareando o caminhar. Oh, aleluia! Propósito em ter a palavra como luz para o nosso caminho. Propósito em ter a palavra como lâmpada para os nossos pés. Diz a palavra do Senhor que quando nós temos a palavra de Deus como lâmpada aos nossos pés, os nossos pés, aleluia, pisa firme, os nossos pés não tropeçam, os nossos pés, eles são abençoados por Deus. Aí o salmista ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, quão formosos os pés daquele que leva coisas boas. Que igreja do Senhor, irmãos que estão aqui nesta noite, se você tem a palavra de Deus na sua vida, fique certo, você é um transmissor de boas novas.
Você é o mensageiro de coisas boas, aleluia. Quando alguém traz coisa ruim ao seu ouvido, pode ter certeza, os seus pés não são abençoados. Quando alguém traz coisa negativa aos seus ouvidos, pode ter certeza, esses pés não são abençoados pelo Senhor. Mas quem tem pés abençoados, a sua mensagem, a sua palavra, são palavras de esperança, boas novas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando o anjo apareceu aos pastores de Belém, ele disse: eis que eu vos trago novas de grande alegria. Meus queridos, quem tem palavra abençoada por Deus, quem tem a palavra de Deus na sua vida, ele sempre tem coisas novas para transmitir. Ele sempre tem coisas novas para o seu ouvinte, aleluia. Quando alguém chega enfermo, doente, cansado, machucado pelos problemas da vida, mas quem tem a palavra, já imediatamente lhe disse: eu tenho boas novas para você. Jesus está aqui e Ele pode resolver o teu problema. E nesta noite, esta palavra, ela vem de encontro ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós deparamos com o propósito do salmista no Salmo 119 e o versículo de número 11. 119 e o versículo de número 11, ele disse: eu escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti, para eu não pecar contra ti. Igreja do Senhor, propósito de guardar, de esconder, de ter a palavra no seu coração. Quando alguém tem a palavra no seu coração, na sua vida, na sua alma, medita, ele começa a expressar, como o salmista no Salmo de número 45, ele expressou dizendo: o meu coração que escondeu a palavra, agora ele ferve. Ele ferve com palavras boas, ele ferve com palavras boas. O crente, o servo de Deus, que tem a palavra no seu coração, ele tem uma vida fervorosa, cheia de graça, cheia de fervor, cheia de alegria, aleluia. Ele pode estar doente, ele pode estar cansado, ele pode estar desanimado, mas ele sempre ferve no coração dizendo: Senhor, eu te agradeço, em tudo nós damos graça ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Qual é o propósito que você pode nesta noite colocar no seu coração? Qual é o propósito que você pode sair nesta noite alimentando a sua vida? Porque se você colocar dentro da vontade de Deus, eu tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus o abençoe, que Deus o ajude e que o Senhor continue falando melhor aos nossos corações. Mas nesta noite, coloca na mão do Senhor o teu propósito e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Muito obrigado, Deus abençoe, pastor Marco, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Boa é esta palavra, né? Qual é o propósito que Deus colocou
que você colocou para estar aqui nesta noite. Amém? Eu disse para os irmãos que são 15 quarta-feira. Vamos estar aqui até na última quarta-feira do ano de 2021. Amém? Com esta campanha. Lógico, irmãos, que todo culto é abençoado por Deus, mas que nós possamos toda quarta-feira estar voltado para esta campanha. Amém, meus irmãos? Quantos aqui ouviram a palavra do Senhor esta noite? Amém? Eu ouvi. E todas as vezes quando nós colocamos uma campanha, principalmente isso acontece comigo, irmão. Quando eu coloco uma campanha, né, um tema na quarta-feira, irmão, isso o inimigo se levanta. Ele se levanta, irmão. Levanta que eu vou te falar, irmão. Porque ele sabe o propósito que nós estamos aqui. O propósito nosso aqui, o propósito que nós viemos aqui, não é o propósito de vir só para a igreja, é o propósito de adorarmos a Deus. Amém, meus irmãos? E o inimigo sabe. Por isso que às vezes você vem para o culto, é aquela luta, irmão, para você vir para o culto, é aquela tribulação para vir para o culto, é aquela correria, é o serviço, mas Deus, Ele sempre, irmãos, Ele vai estar à nossa disposição para estar nos abençoando, para nós encontrarmos força, para nós podermos estarmos adorando. Amém, meus irmãos? Amém? Jesus está aqui nesta noite, falou conosco, e agora nós vamos para os nossos lares, feliz, alegre, porque mais uma vez o Senhor falou conosco nesta noite. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero aqui agradecer o nosso irmão, o cantor Ricardo. Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Angélica. Que Deus possa abençoar cada dia mais essa dupla aí. Amém? Meus irmãos, vão lá nas plataformas digitais. Esse hino que os irmãos cantaram, foge a memória. Acorda, filho. Irmãos, esse hino aí é um hino abençoado por Deus, né? De tanto que eu estou ouvindo os irmãos, eu já estou até decorando. Daqui a pouco eu pego a minha esposa aqui e a gente vai cantar esse hino aqui. Não vai cantar igual vocês não, né? Porque o original, não, original. Amém, meus irmãos? Mas são hinos gostosos e fáceis de cantar, né, irmã Márcia? Que Deus possa abençoar os irmãos que aqui vieram nesta noite somar conosco. Não vai faltar oportunidade. Eu sei que muitos irmãos estão no trabalho hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Pastor Tavares, Deus abençoe. Que Deus possa retribuir a cada dia por essa palavra abençoada que Deus lhe usou aqui nesta noite. Confesso que eu estava aqui sentado e olhando para minha esposa. Saímos de casa precisando ouvir essa palavra, né? Às vezes a gente prega, irmão, prega, e às vezes a gente... Por isso que eu gosto de estar trazendo companheiro para estar pregando aqui, né? Tem os nossos irmãos que Deus usa, obreiros aqui, mas é bom a gente estar trazendo, e às vezes a gente precisa, né, irmão Rice? Daquela palavra, daquela força, e não sabe o tanto que isso nos ajuda, irmão. Isso nos ajuda, pastor Tavares, dá mais força para nós caminhar. Essa é a realidade. Amém? Deus abençoe a congregação. Leve um abraço para os irmãos da congregação do São José, pessoas que nós amamos, né? Que nós amamos de verdade. Essa é a realidade. Amém, meus irmãos? Vamos ficar sobre os nossos pés nesta noite, irmãos. Nós vamos concluir o nosso culto. Deus abençoe os irmãos que ficaram aí na live, aí no Facebook do pastor Tavares, é isso? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Compartilhe esse culto aí, durante a semana assista esse culto.